Adoração, assunto importantíssimo para nossa orientação. Como adorar a Deus da forma como Deus quer. No original grego encontramos a palavra proskuneo, que tem como significado prostrar-se perante Deus, vergar-se, obedecer, reverenciar, homenagear, louvar a Deus. Isto é adoração. Esse termo era usado quando um escravo prestava homenagem a um superior ou a um rei. É um ato de completa reverência, submissão a Deus, em reconhecimento que Ele é Deus e o Todo-Poderoso Senhor. Isto é, então, a adoração. A natureza da adoração. Salmo 42, do 1 ao 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Adoração, então, é uma experiência do interior do coração. Adoração é algo que sentimos naturalmente e não precisa forçar nada. Assim como a corça tem desejo pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Adoração é algo que eu sinto dentro, assim como eu sinto fome ou sede, etc. Algo que está dentro de nós. Adoração não é gestos, de maneira alguma. Também não é demonstração de santidade, de posições, agitações, de sensacionalismos emocionais, gritos, pulos, soco no ar, etc. Movimentos arrepiantes. Isso é um movimento sensacionalista emocional. Isso não é adoração, de maneira alguma. Adorar é prostrar, reverenciar, submeter, louvar, adorar. E não gritar, e não pular, e não fazer tudo isto como é visto nas religiões hoje em dia. Adoração positiva, 1 Timóteo 2,22, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Isto é adoração positiva. Segue a paz, o amor em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro, sem interesse, com desejos de Deus ser engrandecido. Adoração negativa, Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não sente nada. É só movimentos, sensacionalismo, emocionais, só isso em diante. Isso é uma adoração negativa. Então, para uma adoração aceita por Deus, é reconhecê-lo como algo superior que eu me submeto. Romanos 11:36, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Amém. Referência. Efésios 3:21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. A glória é de Jesus, não é do homem religioso. 1 Timóteo 1,17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Tu és digno, então, Senhor, de receber a honra e a glória. Nunca dê isto para o homem. Se não tiver esse reconhecimento de soberania e poder de Deus, como Todo-Poderoso e Divino, a adoração é rejeitada. É rejeitada. Deus não divide isso com ninguém. Orientações bíblicas para reconhecer que Deus é superior e divino e não se gloriar na adoração. Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago 4:10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará.
1 Pedro 5,6, humilhai, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno. Essa orientação, reconhecer que Deus é superior e eu submeto, e não igualo, e não quero receber as honras para mim. A atitude de uma adoração verdadeira, aceita por Deus, é a posição senhor e escravo. Essa é a verdadeira posição, senhor e escravo. Deus exige toda a honra e glória na adoração. Em Juízes 7,2, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Gideão é muito exército, muito grande. Leva esses homens para tomar água. Aquele que beber água igual o cachorro, esse você separa. E com 300 homens, então, venceu os medianitas. Porque se fosse um exército grande, os homens pegariam a glória para si e não para Deus. E Deus não aceitou. A adoração tem que ser 100% Deus. Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o teu Deus todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é adoração. Essa é adoração, veja bem, de coração. De coração. O coração representa suas emoções, seus desejos. Você deseja Deus. Você quer estar com Ele, desfrutar de sua presença. A ideia de passar tempo com Deus lhe traz alegria, de todo o coração. Quero estar com Deus, quero agradar a Deus de todo o coração. De alma. Sua alma é a sua personalidade, seus pensamentos e seu entendimento. Você procura conhecer mais Deus, você usa a sua inteligência e a sua capacidade para se aproximar mais de Deus. Sua relação com Deus faz parte da sua identidade, de toda a sua alma. A sua personalidade é de Deus e de todo o teu entendimento. Razão, examina, pesquisa a Escritura para saber o certo e verdade, para fazer de acordo com a vontade de Deus. E todo entendimento. Se não tiver entendimento, não adianta. Não sabe por que está adorando a Deus. Tem que estudar a palavra de Deus. Tem que examinar as Escrituras. Isso não cai do céu, não. Examinar as Escrituras para ter entendimento. Para poder adorar a Deus de uma forma 100% da vontade dele. Equilíbrio na adoração. Tem que ter equilíbrio na adoração. 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Orarei com o espírito, mas também cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Espírito, coração e com mente, entendimento. Tem que ter entendimento para orar para Deus e tem que ter entendimento para louvar a Deus. Não é de qualquer jeito. Tem que saber o que está fazendo. Senão vai imitar homens, religiões, credos religiosos. Hebreus 8:10. Esta aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente, na sua cabeça, e as escreverei em seu coração. Então, as coisas de Deus, eu entendo e louvo. Põe no coração. Tem que ter entendimento para louvar a Deus. Porque quando tem entendimento para louvar a Deus, faz de coração de verdade e não de acordo com os homens. Tem que ter equilíbrio a adoração. Coração e mente tem que estar em harmonia na adoração. Se a mente entende e o coração não aceita, está errado. Tem que haver uma certa harmonia, então. A minha mente entendeu e o meu coração aceita. São duas coisas. Não adianta fazer uma coisa de coração se eu não entendo o que estou fazendo. Está errado. É por isso que Jesus diz, adorar a Deus é de coração, alma e entendimento. A nova aliança de Jesus Cristo, ela é escrita na mente, e se a pessoa entende, aceita, ela põe no coração. Essa é a nova aliança. Isso não cai do céu. Tem que estudar, tem que entender, para aceitar, para pôr no coração, para fazer o certo, de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, no caso das ofertas. Veja bem, no caso das ofertas. 1 Coríntios 16:2. A oferta foi indicada no primeiro dia da semana, cada um de vós vem de parte em casa. Isso é mente, entendimento.
Então eu entendo que no primeiro dia de semana eu vou pôr minha oferta, eu vou dar minha oferta. Então eu entendo isto. Agora põe no coração, segundo Coríntios 9:7. Cada um contribua, se não tiver proposto, no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu entendi e coloquei no meu coração. 1 Coríntios 16:2, eu sei que a oferta é feita no primeiro dia da semana. Aí eu ponho no meu coração. Eu faço de coração. Sem essa harmonia, mente e coração, nada funciona para Deus na adoração. Não funciona. Está errado. Seria o legislativo e o executivo. Um planeja e o outro faz. O legislativo cria e o executivo executa. Aí funciona. Por isso Deus ama essa oferta, porque ela foi planejada e aceita. Planejou e colocou no coração e deu. Aí Deus aceita. Quando acontece essa harmonia em nossas vidas, Deus é adorado até nas nossas ofertas. Os verdadeiros adoradores. João 4:23-24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Olha, novamente, eu conheço a verdade e eu adoro de coração. Em espírito, de coração, de dentro. Em verdade, de acordo com a Bíblia, de acordo com a verdade. Esses são verdadeiros adoradores. Não se faz adoração de qualquer jeito. É possível entender o que é adorar em espírito, em verdade, nas próprias palavras de Jesus. Perceba que ele removeu qualquer limitação física, ou seja, a adoração verdadeira não estaria ligada a este ou aquele local. Não. Não é que se adora. É o que adora é em espírito. João 4:21. Disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem e já chegou, que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é mais lugares físicos, agora é do coração. No Velho Testamento era físico, mas agora é de coração que se faz isto. Não é em lugares mais. Pessoas acreditam que adoração é em lugares. Chama até o prédio de igreja, põe apelido no prédio de igreja. Lá tem que ser adoração. Não, adoração é no coração. É no coração. É isso que Jesus quer. Todavia, é preciso lembrar que a adoração a Deus não pode ficar baseada naquilo que ele faz ou não. Eu vou adorar porque ele me abençoou com um emprego, porque ele me curou. Porque... Não, não é assim. Isso é barganha. Mas sim naquilo que ele é, o Deus verdadeiro, que é criador de todas as coisas. É por isso que eu adoro, porque ele é Deus, ele é criador, ele é o Todo-Poderoso, não porque ele faz as coisas. Adorar por troca, Deus não aceita. Recebi um milagre, o meu emprego, Deus não aceita isto. Isso é troca. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, de receber glória e honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Por isso que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Não porque o Senhor me fez um favor. Isso seria troca. Por isso, Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade, sabendo por que você está adorando. Não porque todo mundo está fazendo isto. Não porque todo mundo põe interno, não porque todo mundo faz isso, não porque todo mundo penteou o cabelo desse jeito. Não, eu tenho que adorar porque eu entendo que eu estou fazendo e isso é agradável a Deus. Isso que é agradável a Deus. Então, nada versus nada. Nada versus nada. Para receber honra e glória de homens. Nada. Não faça isto. Não faça nada para impressionar ninguém. Olha a minha santidade. Olha a minha roupa de santo. Olha a minha frequência nas igrejas. Olha a minha leitura da Bíblia. Não faça nada para impressionar ninguém. Porque isto, além de tornar um chato, te faz um desistente da sua própria vida. Na verdade, não é você. Não é você. Não é natural. Então, não faça nada para receber honra. Esta loucura que muitos submete por aí a ter que trocar sua personalidade por um minuto de atenção ou por uma aceitação medíocre de alguém não faz nada bem. Não faz. Boa impressão é aquela que já sai de um ato delicado do nosso coração, sem nos obrigar a ser quem nós somos. Colossenses 3:17. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, faz em nome de Jesus.
oferecendo, por intermédio dele, graças a Deus, o cristão e seus relacionamentos. Então, não faça nada para se aparecer. Eu tenho cargo. Eu tenho cargo, eu sou presidente. Nada disto. Não faça nada para se aparecer. Você vai ficar chato. Muito chato. Como proceder para não receber honra e glória dos homens? Os homens gostam de fazer isso. As pessoas gostam. E as pessoas também gostam de receber glórias, né? Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por elas. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Você já recebeu a glória. Não faças isto diante dos homens. Evite fazer isto. Seja simples, humilde. Uma pessoa assim como Jesus. Não tinha nada. Evite isto. Os fariseus gostavam disto. Quando você quer se aparecer na sua religião, é um verdadeiro fariseu. Mateus 23:5. Pratica, porém, todas as suas obras com o fim de ser visto dos homens, pois alarga os seus filactérios e alonga as suas franjas. Filactérios, tiras de pergaminhos nas quais estão escritos esses 4 textos, Êxodo e Deuteronômio, essas passagens, e que são colocados dentro de uma caixa de couro quadrado. Essa caixa é presa por tira na testa entre os olhos. Olha que loucura. Olha que loucura. O alargamento dos filactérios mencionado pelo Senhor se refere à ampliação da caixa para torná-la visível. Quanto maior, mais santo é o homem. Como as pessoas gostam de aparência. Se aparecer porque que é cristão. Os fariseus eram extremamente religiosos e amavam ser vistos pelos homens por suas aparências religiosas. Quer imitá-los? Quer imitá-los? Esse homem, Herodes Agripa, Atos 12:22. Ele pagou um mico porque ele queria matar Pedro e o anjo soltou Pedro. E ele pagou um mico com os judeus. Mas um determinado dia, Herodes vestiu-se de vestes reais reluzentes e se sentou no tribunal romano na Judéia e fez um belo discurso. Lá pelas tantas, o povo começou a exclamar: é voz de Deus e não de homem. Herodes ficou lisonjeado, orgulhoso. Herodes não deu glória a Deus. Herodes cometeu um erro fatal de tomar para ele a glória de Deus. Sua arrogância o cegou. E Deus o matou comido de vermes. Glórias de homens, buscar glórias, irrita Deus. Por isso, seja simples, um lavador de pés somente na sua igreja, servindo ao Senhor com simplicidade, sem arrogância, sem cargo, sem títulos. Faça isto. Essa peça aqui, ela não é bíblica. Isso é criação do homem. Muito cuidado com esse móvel. Isso não é sagrado, tá? Isso não é sagrado. É material. Uma coisa física. E às vezes isso é usado para ser autoridade de alguém no grupo. Sobe ali, se transforma. Para se aparecer, chama atenção para si mesmo. Para julgar e condenar as pessoas. E condena, e fala, e critica as pessoas. E esquece de olhar para os seus próprios pecados, né? Vê um cisco no olho do irmão, mas tem uma trave no dele, né? Então, essa peça cega. Ela cega as pessoas. E as pessoas se transformam. Isso não é bíblico. Isso não tem na Bíblia. Não existe. Deixar de dar honra a Deus na adoração. Alguma vez você parou para pensar sobre onde temos púlpito? Onde se originou isto? Sabia que ele não é encontrado no Novo Testamento? Leia. Não tem. Isso tinha no Velho Testamento.
A mais antiga referência ao termo púlpito, no que se refere à igreja, encontra-se aproximadamente no ano 250 depois de Cristo. Aí o homem já começou a esquecer a palavra de Deus, e começou a se gloriar, já começou a criar as coisas. Criou o púlpito, esse tribunal. Para os primeiros 2 séculos, os cristãos se reuniam principalmente em casas ou locais de floresta, em catacumbas, escondidos. Não tinha essas peças. Os prédios de igrejas, como são conhecidos hoje, foram construídos somente a partir do 3º século. Cuidado com essa peça. Vou falar uma coisa bem clara para você: isso não é sagrado. Eu sei que em religiões não põe a mão, só o homem de Deus pode pôr a mão nisso. Isso é uma peça que causa brigas e confusões. Quando o culto de adoração é uma busca de honra e glórias humanas para satisfazer seus próprios desejos, torna-se um culto de si mesmo, sem valor algum. Amós 6:5. Amós falou para a nação de Israel: vocês cantam à toa ao som da lira e inventar como Davi instrumento para vós mesmos. Tudo que vocês fazem é para agradar vocês mesmos e não para agradar a Deus. Vocês inventaram instrumento para satisfazer os desejos de vocês. Colossenses 2:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. Tem aparência. Mateus 15, 7 e 8. Hipócrita, bem profetizou Isaías sobre vós. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, pois ensina doutrinas que não passam de regras criadas pelos homens. Observa, seja um observador. Você vê as condenações de Jesus? É tudo por coisas que homens criaram. Tudo. Tudo que o homem cria, inventaram. Israel inventou os instrumentos e adorava os instrumentos e deixaram Deus de lado. Porque o homem que criou isso, o homem que inventou isto. Preste muita atenção nessas coisas. Vê se realmente a sua adoração é verdadeira. A história do quadro rasgado. Houve um pintor que esmerou-se num quadro em que representava a última ceia. Colocou o quadro em exposição e ficou por perto, a fim de observar as reações dos que ali passassem. Ouviu opiniões assim: como está lindo aquele cálice! Como está lindo aquele cálice! Como todos diziam coisas desse tipo, ele rasgou o quadro e explicou: eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo. Mas estou vendo que os acessórios é que chamam a atenção. Não é o Cristo, é o cálice, os acessórios que chamam a atenção. E é comum isso acontecer hoje, no nosso meio. Os acessórios que são mais importantes do que Cristo, do que a palavra de Cristo. Ou são os acessórios, que é importante. Dá-se destaque ao prédio. O prédio é acessório, realmente. As pessoas adoram os prédios. E isso é pecado, porque a verdadeira igreja somos nós, não é o prédio. O prédio é só um local para reunir, sentar, não tomar chuva, não tomar sol. Isso não pode ser chamado de igreja. Isso é acessório. Isso afasta de Cristo, porque as pessoas brigam por prédios. Destaca a placa da igreja. Destaca a placa. Isso é acessório. Destaca o irmão, é presbítero, pastor, ele é mais santo, vai orar por nós. Olha, gente, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais no corpo de Cristo. Não tem acepção de pessoa. Não tem título que esses pastores criam. Não existe isto. Tem que prestar atenção. E são acessórios para afastar de Cristo. É o diabo que criou essas coisas. São acessórios. Várias coisas vão sendo destacadas e muito importante, que acaba a adoração ficando meio supérflua e as coisas se destacando. E Cristo, que fez tudo por nós, fica em outros planos. Não tem a importância, a mera importância. E o pintor rasgou o quadro, porque o acessório é que chamava a atenção. Vai ter uma surpresa muito grande nas palavras de Jesus
para aqueles que gostam de foco na religião, ser visto. Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Surpresas. Achou que estava louvando a Deus pela aparência, pela posição, pelo título, pela arrogância que é. E Deus disse: Não conheço a parte de mim. Vocês praticaram a iniquidade. Em outra ocasião, Jesus disse, Lucas 13, 26, 27. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas eles vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Cartão vermelho. Por quê? Porque não fez exatamente como Jesus determinou em sua palavra. Não fez. Fez de acordo com o próprio propósito, o próprio desejo, o próprio gosto. Cartão vermelho. Não sei de onde vós sois, a parte de mim, vocês praticaram a iniquidade. É interessante, observa, que quando não adoramos Deus de acordo com a vontade dele, isso é iniquidade. Hoje em dia, muitas pessoas buscam adorar o Senhor do modo que lhe convenha e que lhe interessa. Isso é comum, muito comum. A pessoa até admite que procura uma igreja onde possa sentir-se confortável, uma na qual sinta-se ajustado perfeitamente, que tenha o prédio muito bonito, bancos gostosos de sentar. Pessoas buscam assim. Pessoas buscam forma de adoração que parece estimulante e que lhe dê satisfação. Infelizmente, isso acontece. E as igrejas, interessadas nos dízimos, nos dinheiros, no poder, na força, nos títulos, nos cargos, procuram satisfazer os desejos dos adoradores. É a oferta e a procura. Mas onde está o Senhor em tudo isto? Onde está? Então, a meta das igrejas de adoração é agradar interessado no dinheiro das pessoas. Essa é a meta das religiões hoje em dia. Sem dúvida alguma. Orientações bíblicas para não se gloriar. Eu já falei isto e vou terminar assim. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Submeta a Deus. Não ao homem e não ao credo da igreja. Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exalta. Quem tem nos exaltar é Deus, não o homem. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. É debaixo da mão de Deus somente que temos que nos submeter e humilhar. Atitudes para não se gloriar nas obras. Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é seu, que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é somente. Evite isto. Somente eu sou importante. Somente eu sei fazer as coisas certas. Evite isto. Atente para as pessoas. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outrem, agradar a outra pessoa. Isso é adoração. Submeter a Deus, não buscar posições, cargos, focos, títulos, fazer a vontade de Deus, ser humilde na presença de Deus para que Ele nos exalte. Não devo fazer as coisas para agradar pastor, agradar a religião. Não, eu devo fazer as coisas para agradar a Deus. Somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Não dê para pastor, não dê para igrejas, não dê para diretorias. A glória é de Cristo, somente dele. Que Deus os abençoe e que possamos assim então fazer a vontade de Deus de acordo com Ele quer.